E aí, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nosso tema é molusco e vamos estudar as características gerais desses moluscos, os representantes. A gente vai falar um pouquinho da diversidade que esse filo apresenta. Vamos falar também da anatomia e da fisiologia desses seres, além da reprodução. Então, vamos começar. Os moluscos eles têm representantes bastante conhecidos, como os caramujos, as ostras, lulas e polvos. Depois dos artrópodes, esse filo é o que a gente tem o maior número de espécies conhecidas, em torno de 100 mil espécies. E além disso, esses seres têm uma história geológica bastante preservada, porque eles apresentam estruturas calcárias, que a gente conhece como conchas, ok? Esses seres são encontrados, na sua grande maioria, no ambiente marinho, mas também são encontrados indivíduos na água doce e no ambiente terrestre. Além disso, os moluscos eles têm uma importância econômica muito grande, porque eles são usados na alimentação, produzem pérolas, podem ser pragas agrícolas, são parasitas de brânquias de peixes, além de ser hospedeiros intermediários de algumas doenças, como a esquistossomose. Os membros desse grupo eles vão apresentar uma organização corporal muito parecida. Todos eles vão apresentar um corpo mole, eles não têm esqueleto, apesar de alguns deles possuírem concha. Além disso, os moluscos têm como característica o corpo dividido em 3 partes: a cabeça, os pés e a massa visceral. Então esse filo do molusco ele vai ser dividido em classes. E aqui, para o nosso estudo, nós temos algumas classes que são mais comentadas. Na parte de baixo aqui dessa escala evolutiva, nós temos o aplacófora e o poliplacófora. Na parte de cima, a gente tem uma classe que a gente chama de escafópoda, além do gastrópoda, que tem os caramujos, bivalvio, que tem as ostras, e cefalópoda, que tem lulas e polvos. Essas últimas 3 classes são mais conhecidas, da população em geral. A partir de agora, nós não vamos detalhar cada uma dessas classes. Nós vamos falar da fisiologia e morfologia, principalmente da fisiologia, de uma forma geral. Então vamos começar a falar da fisiologia dos moluscos, começando pelo sistema digestório. O sistema digestório desses seres é completo, tem boca e ânus. No caso, alguns seres têm digestão totalmente intracelular e outros intra e extracelular. Eles apresentam um órgão, uma língua que a gente chama de rádula, que ele usa para raspar o ambiente e conseguir o alimento. No caso do sistema circulatório, esse filo também apresenta 2 tipos de sistema. A gente tem um sistema circulatório que a gente chama de aberto ou lacunar, que é quando o sangue ele vai circular em vasos e depois vai cair em espaços entre as células, que a gente chama de hemocele. Existem outros representantes que têm o sistema circulatório fechado, quando o sangue vai circular exclusivamente por vasos sanguíneos. Por viver em ambiente aquático, a respiração desses seres, na maioria das vezes, é branquial. Quando esses seres eles habitam o ambiente terrestre, a gente fala que a respiração dele é pulmonar, entre aspas, porque na verdade eles vão apresentar um manto vascularizado. A parte de cima do corpo vão ter vários vasos sanguíneos, onde vão ocorrer as trocas gasosas com o meio ambiente. O sistema excretor desses seres é feito através dos metanefrídeos. Então, esses metanefrídeos eles estão presentes em pares nos moluscos. E esses metanefrídeos nada mais são do que tubos abertos nas 2 extremidades. Na extremidade de cima nós temos o nefróstoma, que é alargado e tem um funil ciliado, e uma parte que se abre para o exterior, que nós chamamos de poro. O sistema nervoso dos moluscos é um sistema nervoso simples se comparado ao nosso, mas ele é composto de alguns pares de gânglios que vão se ligar por cordões nervosos.
E aí a gente tem alguns pares que são mais importantes, que são aqueles gânglios bucais, os gânglios cerebrais, os gânglios pedais que estão no pé e os gânglios viscerais que estão no resto do corpo. No caso da reprodução, ela é sexuada. Algumas espécies, como o caracol de jardim, vão ter o desenvolvimento direto e outras, no caso das ostras, elas vão ter um desenvolvimento indireto. A maioria, né, dos bivalves, os gastrópodes e os poliplacóforos, eles vão ser dioicos, então vão ter macho e fêmea e vão liberar o gameta na água. Os gastrópodes são monóicos e vão ser hermafroditas. Então é isso. Falamos rapidamente aí dos moluscos, de uma forma geral, das características desses seres. E a partir de agora, nós vamos fazer algumas atividades para continuar estudando esse filo e construir melhor o conhecimento a respeito deles. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. Beijos do Gordo.